Bom dia, pessoal. Oi. Bom, esse é o seminário. Bom, eu vou fazer uma mini apresentação do seminário, porque eu estou vendo que tem algumas pessoas que, apesar de morarem aqui perto, nunca vieram no seminário, vieram hoje pela primeira vez. Mas, tudo bem. Bom, esse é um seminário de coisas legais. Ele costuma acontecer de sextas-feiras às 13h13, como vocês podem notar. Mas hoje não, né? Hoje vai ser numa quarta-feira, às 11h11, mas seguindo algum padrão de horário. É um seminário que costuma ser apresentado por alunos, em geral aqui do ICMC ou aqui da USP, às vezes da Federal, mas a gente às vezes abre exceções para outros professores. Quem quiser ver os seminários anteriores, a gente tem um canal no YouTube, essa palestra vai ser gravada também, fica lá no YouTube depois. Bom, acho que sem mais delongas, então a gente hoje temos como convidado o professor Marcelo Viana, que vai apresentar sobre simetria, o encontro da arte com a matemática. Obrigado. Eu fui avisado que eu tenho que falar em 2 microfones ao mesmo tempo, vai ser uma experiência nova para mim. Bom, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu confesso que eu nunca falei num seminário sobre coisas legais, embora acredite que já tenha falado sobre coisas legais antes. Essa apresentação aqui é uma tentativa de responder a um desafio que me foi colocado um tempo atrás. Eu recebi um convite, uma convocação da professora Helena Nader, em particular, para falar num evento em São Paulo, lá no Instituto de Estudos Avançados, da USP, para um público que era essencialmente um público de humanidades, e me pediram para falar sobre a importância fundamental que a matemática tem na arte. E vocês podem imaginar o desafio, porque, né, a minha reação foi, em primeiro lugar, constatar que a presença da matemática na arte é evidente. Basta olhar, enfim, analisar obras de arte. Essa é uma pintura da Beatriz Milhazes, que me foi apresentada pela minha filha, eles estudaram na escola, e você olha e você vê que tem matemática aí contida nessa imagem, mas há muitos outros. Nesse evento em São Paulo, eu conheci o Cildo Meirelles, pessoalmente, que é autor de várias obras, várias peças que eu não conhecia e que são interessantíssimas pelo modo como elas fazem cócegas com a matemática. Mas não é só na pintura. Essa é uma das escadarias mais famosas do mundo, a escada Bramante, fica no Museu do Vaticano. Curiosamente, é uma escada muito antiga, mas essa é uma versão relativamente moderna, e eu vi a foto da antiga. É um dos raros casos em que a moderna é muito mais interessante que a antiga. A antiga não tinha graça, mas essa a gente olha e a gente vê coisas. Quando eu falo a gente aqui. O Alhambra. O Alhambra está cheio de matemática, em algum lugar. Esse é um edifício famoso em Londres, edifício Gherkin. Também é evidente, olhando para a imagem, que há matemática na concepção desse edifício. Uma área em que eu me sinto particularmente inseguro é na música. Eu não tenho nenhuma formação musical, é uma das coisas que eu mais lamento, mas há várias composições musicais em que você consegue, mesmo sem essa formação técnica, identificar a presença da matemática. Se tiver tempo ao final, eu vou passar um pouquinho do Canon per tonus, do Bach, que é um modelo excepcional de como a matemática serviu na concepção da própria... o Canon per tonus é uma espécie de espiral infinita em música, absolutamente extraordinário. A matemática está lá desde a concepção. Eu fui falando aqui que a matemática, evidentemente, está na arte, mas tudo isso para convencer vocês de que não é fácil explicar por quê. A presença da matemática é, em certo sentido, evidente na arte, mas é sutil. E como é um domínio em que nós, matemáticos, modelo emblemático das ciências duras,
precisamos dialogar com artistas que, por definição, estão na outra ponta do espectro. Esse diálogo é complicado. Eu, por exemplo, acho essa famosa obra do Magritte um exemplo do que é matemática na arte. Não vou tentar explicar aqui porquê, não sei nem se eu tenho competência para isso, mas isto é matemática, na minha avaliação. Não sei se algum artista concordaria comigo. Outro exemplo, essas duas pinturas, ambas têm o mesmo título, ambas se chamam Infinito. Anos atrás eu tive uma conversa com um artista bastante famoso, cujo nome eu não vou apresentar aqui, que me disse muito feliz que ele estava habituado a fazer curadoria de obras, pinturas, que tinham muita matemática. Por exemplo, mês passado tivemos aqui uma exposição de zeros e infinitos. Com isso, ele queria dizer um monte de quadros como esse aqui. Já eu, e acho que vocês vão concordar comigo, eu vejo muito mais infinito e muito mais matemática na outra pintura. Depois, sempre que o tema é matemática e arte, imediatamente na conversa, eu até demorei um pouquinho para introduzir, só para criar uma expectativa, imediatamente aparece o mito da razão áurea. Eu acho que para esse público eu não tenho que explicar o que é a razão áurea. Esse número φ, definido pela relação, é a proporção de um retângulo, proporção entre os lados de um retângulo, com essa propriedade aqui de que A mais B, que é o comprimento maior, está para A, assim como A está para B. E quando você resolve essa equação, equação de grau 2, você encontra um número irracional, 1 mais raiz de 5 sobre 2, φ, normalmente é chamado de número φ, chamado de proporção áurea. Qualquer discussão sobre matemática e arte, imediatamente introduz esse número, porque se supõe que essa proporção... Eu era criança, eu lembro de ter encontrado a proporção áurea num livro de divulgação, com 10 anos, talvez, e explicava o livro que essa é a proporção mais elegante, mais esteticamente mais agradável. Infelizmente, o livro não explicava por quê. E até hoje eu não encontrei uma boa explicação. O pior é que a razão áurea está diretamente relacionada com os números de Fibonacci, e com isso ela adquire uma outra dimensão. De fato, os artistas não chamam a razão áurea, chamam de divina proporção. Há uma inspiração que vem de Deus. Se vocês buscarem na internet, vocês vão encontrar um monte de exemplos de aplicações da razão áurea na arte. Esse é um dos mais famosos. O Parthenon, modelo clássico de elegância e proporção, teria sido construído a partir da proporção áurea. Inclusive, a teoria é de que o número se chama Φ, em homenagem a Fídias, o arquiteto do Parthenon. Bom, qualquer especialista sério vai dizer para vocês que essa teoria é altamente improvável. É impossível provar que seja falsa, mas a primeira vez que o número Φ, a proporção áurea, aparece citado na literatura grega, é entre 150 e 200 anos depois do Parthenon ter sido construído. Mais do que isso, o Parthenon está cheio de matemática, mas é uma matemática muito mais sutil, muito mais profunda, muito mais interessante do que 1 mais raiz de 5 sobre 2. O Parthenon, nós sabemos hoje, ele parece elegante porque ele foi construído de maneira deselegante. As colunas dele parecem verticais porque elas não são verticais. O arquiteto teve a genialidade de saber que uma coisa é o que você constrói na pedra, a outra é o que o olho humano vê. E construiu errado para ser visto certo. Levou em conta a proporção de onde o Parthenon seria observado, etc. Então tem um monte de matemática aí. Mas não é provavelmente a razão áurea. Tá? Aliás, se vocês notarem, a pessoa que fez essa imagem aqui para ajustar a razão áurea ao perfil do Parthenon se esforçou bastante para dar certo. Por exemplo, incluiu 2,5 degraus, não foi 0, não foi 5 degraus, incluiu 2,3 degraus para dar certo.
E, invariavelmente, quando você vê a presença da proporção áurea na arte, tem uma grande dose de boa vontade. Tá? Vamos ver alguns exemplos. Torre Eiffel. Isso aqui usou até a chaminé da Torre Eiffel para dar certo na proporção. Esse é o máximo. Né? O Taj Mahal. Olha onde passa o lado de cima do retângulo para dar certo. Tá? Todo mundo concorda que o Taj Mahal é lindo, mas não é por causa da razão áurea. Daqui a pouco eu vou dizer por que é. Além do amor, claro. Esse é um exercício que alguém fez para mostrar que a Mona Lisa foi toda feita com a divina proporção. Nós sabemos que o Da Vinci usou a divina proporção explicitamente em algumas das suas pinturas, mas nada disso é real. Isso aqui é uma dose de muita dose de boa vontade. E quando você começa com essa boa vontade toda, você encontra a proporção áurea, os números de Fibonacci, por toda a parte. Olha só como está bem ajustada essa espiral aí ao perfil da concha. No reino animal. No reino vegetal. Dá para ver que foi precisamente desenhado em cima da espiral. No universo. Tá? Você vê perfeição no universo. Aliás, se você procurar com muito cuidado e muito boa vontade, você vê perfeição em qualquer lugar. Não é? Então, vamos baixar um pouco. A proporção áurea foi usada explicitamente por vários artistas, alguns conscientemente, outros não. Tive uma conversa muito interessante com o João Cândido Portinari, que é o filho do Cândido Portinari, que me disse que o pai dele tinha a maior fascinação pela ideia da razão áurea e utilizou em algumas obras. Li um artigo há pouco tempo de como Le Corbusier descobriu a razão áurea, ficou tão entusiasmado que marcou uma conversa com Einstein para conversar sobre o assunto. Segundo o relato, Einstein ficou muito menos entusiasmado do que ele. E Da Vinci, como eu mencionei, também usou explicitamente a razão áurea em várias obras. Então, não é que não exista. É, por um lado, que é muito menos relevante do que a gente imagina. Muitas vezes esse uso é inconsciente, é um pouco forçado. E o barato da razão áurea é que 1 é a raiz de 5 sobre 2. Não é 1 é a raiz de 5 sobre 2, mais ou menos 10%. E para um artista pode ser. Tá? Então, se perde muito da relevância matemática nesse processo. Mas o meu ponto aqui é, sobretudo, que não é o melhor, está muito longe de ser o melhor exemplo da presença da matemática na arte. Então, esse foi o meu ponto de partida. Há manifestações muito mais profundas, muito mais relevantes, também do ponto de vista nosso, de matemáticos, da presença da matemática na arte. Esse foi o meu ponto de partida, essa convicção, para pensar como é que eu iria falar para o pessoal de humanidades sobre matemática na arte. A solução que eu encontrei para essa equação foi focar na ideia de simetria, que é o título dessa palestra. Simetria é uma ideia extraordinariamente profunda. Simetria, escrevi aí, acredito, é um princípio constituinte do nosso universo e da vida. O universo está escrito em linguagem de simetria. Você olha à sua volta e você vê que os seres vivos, nós mesmos, temos embutido em nós a ideia de simetria. Essa rainha do Egito, Nefertiti, é considerada por vezes a mulher mais bonita que já existiu. Um título complicado de ser decidido, mas certamente a simetria das feições dela é uma das razões para esse título. Alguns seres vivos, a simetria axial que nós temos é muito comum, mas alguns seres vivos têm simetrias de outro tipo. A estrela do mar tem uma simetria de outra natureza. Isso tem um papel na constituição dos seres vivos, porque as simetrias permitem que o nosso projeto possa ser escrito em DNA com muita economia. Essencialmente, você tem que fazer o projeto para um braço da estrela e depois dar uma instrução de rode 120 graus, 120, né? E
não é 120, é 108 graus, e reproduz o que você já fez, e pode usar o mesmo projeto para fazer os demais braços. Aí eu procurei um outro exemplo de simetria, as imagens eram tão horrorosas que eu preferi usar um brinquedo. A centopeia tem um outro tipo de simetria, o corpo dela é segmentado, e, de novo, há uma razão objetiva para isso. O DNA da centopeia tem um conjunto de instruções para produzir um desses segmentos. E depois tem um pedacinho pequeno de código para dizer faça isso 100 vezes. E é por isso que o bicho fica desse jeito. Um dos nobres da física mais destacados, na minha avaliação, Philip Anderson, escreveu essa frase fabulosa: é apenas um pequeno exagero dizer que a física é o estudo da simetria. O que os físicos fazem é estudar a simetria do universo ou a falta de simetria, e como um e outro são responsáveis pela existência das partículas subatômicas, dos campos de força, das galáxias. Essa é a matemática das galáxias, que é mais interessante do que forçar uma espiral em cima do desenho. E, claro, como em tudo, a matemática tem a primeira e a última palavra no assunto. E a primeira e a última palavra é o teorema de Amenada, que diz que quando um sistema, a cada simetria que um sistema possua, está associada uma grandeza física que é preservada pela evolução do sistema. Por exemplo, se a equação que descreve o sistema é autônoma, não varia no tempo, então o sistema preserva energia. Se as equações do sistema são invariantes por rotação, então o sistema preserva o momento angular. A cada simetria está associada uma quantidade física. Então, peguei alguns pontos, algumas ideias fundamentais para explicar por que eu digo que o universo é constituído em cima de simetria. Por essa razão, evidentemente, simetria tem um protagonismo na arte. Porque a arte é uma produção do ser humano e o ser humano está imerso nesse conceito de simetria. O que faz o Taj Mahal lindíssimo é a simetria que foi embutida na construção. E essa foto é particularmente feliz porque mostra que há dois tipos de simetria na foto. Simetria axial em relação ao eixo vertical. Observem que o próprio jardim foi feito para acentuar os traços simétricos do Taj Mahal, mas também a foto explora uma simetria em relação ao eixo horizontal com essa reflexão na água. Uma das pinturas mais famosas, Volta da Vinci, A Última Ceia. O uso da simetria na construção dessa imagem é gritante. O pintor decorou a sala de modo simétrico, organizou os apóstolos em grupos simétricos, tudo isso para fazer com que, quando a gente olha para a pintura, a única coisa que a gente vê é o personagem central. O personagem central que está isolado dos demais, essa é a última ceia, Cristo sabe que vai morrer, e o quadro transmite a força da solidão desse personagem às vésperas do tormento. Simetria é usada como um instrumento para transmitir essa mensagem com a força que tornou essa pintura um modelo por séculos. Bach realmente usou matemática nas suas composições, e esse é um exemplo simples de uma peça, essa eu não escutei, de uma peça musical que tem simetria em relação ao eixo horizontal. Se vocês olharem, a pauta aqui em cima é o exato simétrico da pauta aqui embaixo. Isso é uma fuga. Eu não consegui saber qual é o número dessa fuga. Tem alguma coisa escrita aí, mas eu não consigo ler. Que foi toda construída em cima da ideia de simetria. Bom, o que a gente tem que se perguntar, depois de ter falado durante 19 minutos sobre simetria, é o que é simetria. Claro que eu procurei, o primeiro lugar onde eu fui procurar foi no dicionário. E os dicionários, de um modo geral, concordam em associar a ideia de simetria com a ideia de equilíbrio, a ideia de beleza, a ideia de harmonia. Para efeitos dessa apresentação, eu vou focar no quarto
significado da palavra simetria, que é o mais matematizado, o mais preciso e que ajuda, eu acho que facilita para essa minha apresentação. Simetria é invariância sob a ação de uma ou mais transformações do espaço ou do plano, do espaço em que a figura vive, do espaço em que a obra vive. Vamos exemplificar. Essa é a primeira experiência que a gente tem na vida com simetria. Isso eu vi acontecer com meus filhos. Primeira vez que eles se viram no espelho. É uma pena que a gente depois não lembra. Deve ser uma experiência fantástica ver outro Marcelo do outro lado, olhando para você, e normalmente sorridente, assim, amigável. Né? Essa é a simetria por reflexão. Essa figura não muda se vocês fizerem uma reflexão em relação ao plano do espelho. Aqui é um exemplo um pouco mais complexo. Essa figura tem simetria por reflexão, mas existem 4 eixos de reflexão. O eixo vertical, o eixo horizontal e 2 eixos diagonais. Qualquer deles pode servir como eixo de reflexão e esses eixos se cruzam num ponto. Esse é um azulejo árabe, tem vários eixos de reflexão. Vocês podem identificar, por exemplo, esse, por exemplo, horizontal, e esse aqui também. E esses eixos se cruzam em pontos diferentes. Então, você pode ter uma riqueza ainda maior de simetria, de composições de simetrias. Mas nem tudo é reflexão. Nós também temos simetria por translação. Se você deslocar essa figura na horizontal ou na vertical de modo apropriado, a figura não muda. Se deslocar exatamente de modo que o zigue-zague preto de baixo passa a coincidir com o do meio, a figura não é alterada. Simetria por translação. Adoro essa imagem, chama Triskelion, e é o escudo de armas da ilha de Man, que é uma região autônoma do Reino Unido. A única simetria que essa figura tem é por rotação de 120 graus. Ela não tem nenhuma outra. Se você rodar em 120 graus, evidentemente a figura permanece a mesma. Mais uma composição musical, essa é de Webern, é um pouquinho mais complicada do que a do Bach, há pouco. Ela tem, ao mesmo tempo, simetria por reflexão e por rotação também. Então, vocês veem que os artistas, de fato, usam matemática nas suas composições, e, em particular, os músicos usam de um modo, alguns músicos, de modo que é até difícil de prever qual é o efeito. Fica agradável essa composição. Essas aqui eu não tive chance de escutar. Então, agora eu vou ficar um pouquinho mais matemático. Como é que nós podemos representar simetrias de um modo matemático que nos permite, em particular, começar a analisá-las? E há várias maneiras de fazer isso, há várias notações. Eu vou focar numa que não é a mais popular, mas é a nossa, a notação preferida para simetrias, desenvolvida por 2 matemáticos que dispensam a apresentação, o Bill Thurston e o John Conway. É chamado na terminologia Orbifold Notation, e é uma notação que usa esses símbolos aí. Os números inteiros, naturais, 1, 2, 3, etc. Um símbolo particular chamado espelho, que é representado por um asterisco. Isso é a notação do John Conway, que é um comediante. Ele chama o X de milagre, depois eu vou explicar por quê. Chama o O de espanto. Eu vou dar exemplos do que esses símbolos significam. E o infinito, que nós vamos também ter exemplos. Cada um desses símbolos corresponde a uma... Lembrando que simetria significa invariância por transformações, cada um desses símbolos descreve as possíveis transformações. Espelho, asterisco, significa que há um eixo de simetria. Se você coloca um asterisco na representação da simetria, significa que há algum eixo, nesse caso, esse eixo vertical aqui. Você usa um número inteiro, 1, 2, 3, 4, quando há simetria de rotação em torno de um ponto. Por exemplo, aqui, se vocês focarem nesse ponto, vocês veem que a figura fica invariante por uma rotação de 60 graus em torno do ponto. Então, aqui,
essa figura tem, na representação da simetria dessa figura, é uma composição do Escher, na representação apareceria o número 6. Isso, o número inteiro à esquerda do asterisco. Se você colocar o número inteiro à direita do asterisco, significa que você tem N espelhos, N eixos de reflexão, cruzando-se no mesmo ponto. Por exemplo, aqui se cruzam 1, 2, 3 eixos de reflexão. Então, aqui, na representação da simetria dessa figura, usaríamos um asterisco para dizer que tem algum eixo de reflexão, e à direita do asterisco colocaríamos um 3 para dizer que há 3 eixos se cruzando em um mesmo ponto. Milagre significa uma situação em que você tem na figura um motivo, um elemento, também tem o elemento refletido no espelho, a imagem simétrica, mas você consegue passar de um para o outro sem cruzar nenhum eixo de reflexão. O milagre é você conseguir ir para o outro lado do espelho sem cruzar o espelho. Tá? Por isso que o Conway chama de milagre. Essa é uma fachada de uma pousada na Alemanha, e vocês veem que tem essa composição aqui. Tem a simétrica dela, que é essa aqui, idêntica, mas simétrica. No entanto, você consegue passar de uma para outra sem usar a reflexão, basta usar uma translação. Você pode deslocar para a direita, daí o milagre. A Alice foi para o outro lado do espelho sem passar pelo espelho. O espanto é quando a sua simetria não tem espelhos, não tem rotações, não tem milagres. Nesse caso, é um teorema, um lema, que a figura tem necessariamente simetria por duas translações diferentes. É uma das mais difíceis de encontrar na arte, mas se vocês têm crianças, vocês já viram esse padrão. Tem que levar em conta as letras, tá? Para que não haja simetria de reflexão. Mas se você levar em conta as letras da marca Lego, esse é um exemplo perfeito de simetria de espanto. O infinito significa que há uma única translação e tipicamente aparece associado a imagens como essa, que a figura se reproduz numa certa direção. Eu estou dando a palestra como eu daria para um público de humanidades, tá? Daqui a pouquinho eu vou contar alguns segredos do que isso significa e por que essa notação se chama Orbifold Notation, mas no momento vamos manter a civilidade. Por exemplo, essa figura tem uma simetria chamada caleidoscópio, por razões que qualquer um que já brincou com caleidoscópio sabe. O código dela é asterisco 333, que significa o quê? Asterisco significa que existem eixos de reflexão, existem espelhos, e existem 3 pontos diferentes nos quais se cruzam 3 espelhos diferentes. O número, cada um desses 3 significa, aqui se cruzam 3 eixos de reflexão, aqui se cruzam 3 eixos de reflexão e aqui se cruzam 3 eixos de reflexão. São 3, 3, porque são 3 pontos, e cada um dos 3 representa o número de espelhos que se cruzam, o número de eixos de reflexão que se cruzam nesse ponto. Eu evito mencionar demasiado Escher, porque Escher era talvez o mais matemático de todos os artistas, não tem muita graça. Ele era um dos nossos, mas alguns exemplos aqui de algumas simetrias que aparecem em Escher. 2, 2x, 3, 3, 3. Aqui nós temos, lembra, são simetrias de rotação, não tem espelho porque não aparece o asterisco. E essa aqui é o caleidoscópio numa realização do Escher, o asterisco 3, 3, 3. É um exercício muito divertido pegar uma figura com simetria e calcular o respectivo código. Tá? Eu vou passar isso na lista de exercícios. Vocês estão avisados. Né? Muito divertido. Eu fiz isso um tempo atrás e agora já esqueci. Agora, um pouquinho de notação. Simetrias onde aparece o símbolo infinito são chamadas frisos. Aqui está mais um friso. É o friso asterisco infinito, infinito. Eu estou mencionando isso também porque
ajuda a entender o que é que o símbolo infinito representa, não entrando em tecnicalidade. Significa que é um tipo de simetria adequado para você fazer frisos. Tá? Uma figura que é meio que unidimensional. Tá? É isso que o infinito representa. Aquelas que não são chamados frisos são chamados papéis de parede, porque são mais adequados para simetrias bidimensionais. E existe um teorema que o Conway chamou de teorema mágico. É um teorema formulado no século XX, na segunda metade do século XX. Provavelmente poderia ter sido provado antes, mas ninguém o formulou. Foi provado no século XX e é um teorema absolutamente fantástico. Existem exatamente 24 tipos de simetrias. São 17 papéis de parede e 7 frisos. E os respectivos códigos estão indicados aí. Em azul são os papéis de parede e em abóbora os 7 frisos. É só o que existe. Tá? Então, eu prometi um pouquinho de matemática aqui, assim, com o gravador desligado. Como é que é a prova desse teorema? Essencialmente, você começa com o plano. Você tem um grupo de transformações que preservam a sua figura, o grupo de simetrias. Você faz o quociente do plano por esse grupo de simetrias e você obtém, vamos chamar de uma superfície. Na verdade, não é uma superfície, é uma orbifold. É uma superfície com alguns pontos particulares. Eu não sei qual a tradução de orbifold, ainda ninguém usou. Eu participei em junho numa palestra na cidade do Porto, um encontro de matemáticos portugueses no exterior. E apesar que era todo mundo português, todas as palestras foram dadas em inglês. E a desculpa foi que o primeiro palestrante disse: por favor, não me obriguem a traduzir orbifold. Você começou com o plano, quocientou pelo grupo de simetrias, obtém uma orbifold. Essa orbifold, essa pseudo-superfície, é aparentada com a esfera. Significa que a característica de Euler tem que ser igual a 2. Você pode relacionar a característica de Euler com os tipos de transformações do grupo de simetrias. Você diz, olha, só são permitidas transformações que resultem numa orbifold com característica igual a 2. E você vai ver quais são as possibilidades, e são 24. Essa é a prova do teorema. As ideias são relativamente clássicas, mas isso só foi formulado de maneira explícita pelo Thurston e pelo Conway. Essa é a transparência mais espetacular de toda a apresentação, do meu ponto de vista, mais ainda do que o teorema mágico. É que a humanidade vem fazendo arte, no bom sentido, há milhares de anos. E, naturalmente, vem se inspirando em simetria para fazer essa arte. E quando você olha as obras já na Antiguidade, todos os 24 tipos de simetria que existem apareceram muito antes do teorema mágico, apareceram em obras de arte. Por exemplo, os 7 frisos aparecem em cerâmicas encontradas na Suméria e datadas de 5.000 a.C. Então, aí, tudo isso são decorações de verdade de cerâmicas encontradas nas escavações da Mesopotâmia. Todos os 7 frisos. Por que não encontraram 8 frisos? Para mim é fascinante pensar que os artesãos que fizeram essas cerâmicas estavam brincando com a imaginação deles, com a criatividade, fizeram tudo o que podia ser feito e não fizeram mais porque a matemática não deixou. Não é vertiginoso? Tem, inclusive, isso eu li, eu não conheço em primeira mão, um jarro encontrado na Grécia, que está decorado com frisos, e alguém suspeitou que talvez tem mais do que um friso, e alguém suspeitou que talvez tivesse os 7 representados num mesmo vaso. Resulta que são 6.
Mas o vaso representa um guerreiro grego com um pé apoiado na representação, na decoração, apoiado num vaso. Tem um vaso na decoração do vaso. E olhando com cuidado, com uma lupa, você descobre que nesse vaso está o 7º friso que falta. Impressionante, né? Então, isso aqui resume por que eu fico tão fascinado com isso aí. Os artistas que construíram esses padrões na arte não sabiam muita matemática, ou pelo menos não sabiam que sabiam. E, no entanto, exploraram toda a paisagem, toda a topografia que a matemática agora nos diz que existe. Mas a gente não precisa ir até a Mesopotâmia, não precisa ir até 5.000 a.C. Nós temos exemplos muito mais próximos da gente. Esse aqui está próximo de mim. O calçadão de Copacabana. É um exemplo de simetria 2,2 asterisco. Nessa imagem aqui embaixo, está uma explicação muito rápida. 2,2 asterisco significa que há dois pontos de rotação de 180 graus. Esses pontos estão marcados em azul. E também há um espelho, e o espelho está marcado aqui em vermelho. Aí o 2,2 asterisco. Eu, quando fiz essa palestra em São Paulo, na minha ignorância carioca, dei esse exemplo e passei outros exemplos, e é claro que na mesma hora me fizeram a pergunta que vocês já devem estar pensando. E a calçada paulista? Eu tive que exibir a minha ignorância, eu não conhecia, mas me precavi, e hoje a calçada paulista aparece aqui. É simetria 2222. Significa, essa eu estudei, tá? Na volta no táxi, volta para o aeroporto, para Congonhas, eu estudei, ainda mandei um e-mail, dizer, gente, já calculei, é o 2222. Os 4 pontos de simetria são esses 4 aqui. É claro que eles depois se reproduzem no resto da figura, mas você só coloca o mínimo necessário. E são, cada um deles, pontos de rotação, de simetria por rotação de 180 graus. Tá? Você pode girar essa figura em torno de 4 pontos diferentes, 180 graus, e ela é preservada. Mas se você quer realmente se imergir nisso aí, tem que ir a Lisboa. Em Lisboa existe atualmente a Rota da Simetria. É de lá que é de lá que a coisa toda vem. Existe uma rota lá na Baixa Lisboeta, que você pode visitar diversas manifestações de simetria nas calçadas de pedra portuguesa. Isso aqui é a Praça dos Restauradores, simetria 4442. São 3 pontos de rotação, tá? Um com rotação de 90 graus, outro com rotação de 90 graus e outro com rotação de 180. Eu confesso que eu não lembro já qual é qual, mas acho não tenho certeza, mas são esses 3 pontos aí marcados em azul. Essa eu não conheço pessoalmente. O adro da Capela de Santo Amaro tem simetria asterisco 2222. Não é a mesma que a Pedra Paulista, que é a calçada paulista, porque também tem espelho, também tem simetria, também tem reflexão. Essa é na Ilha da Madeira, na praça do município, na capital, Funchal, simetria asterisco asterisco. Significa que há 2 eixos de simetria, eles não se cruzam, e são esses 2 eixos de simetria que estão representados aqui. Essa, alguns de vocês devem conhecer, é a calçada na frente do Instituto Superior Técnico, um dos melhores centros de matemática e engenharia em Portugal. Simetria asterisco X, asterisco significa espelho, e o X é um milagre. É você poder passar de um modelo, de um elemento para o seu simétrico, sem passar por nenhum espelho. Os frisos também aparecem em Lisboa. Isso é a calçada em frente da igreja de São Julião, 2 asterisco infinito. E esse é no Largo do Chiado, na parte mais central de Lisboa, que é simetria asterisco infinito infinito. Claro que os nossos colegas lá em Lisboa saíram, quando se deram conta da riqueza que estava aí, saíram a campo. Em 2010, fizeram um projeto, usaram alunos de pós-graduação para sair pesquisando as calçadas e chegaram à conclusão de que nas calçadas de Lisboa existem todos os frisos
E existem 11 dos 17 tipos de papel de parede. Aqueles que não foram encontrados até agora são o 632, o 333, o caleidoscópio, que é o asterisco 333, o 22X, o 4 asterisco 2 e o espanto. São os únicos que estão faltando. Me disseram que, depois disso, encontraram um deles, o 4 asterisco 2, foi encontrado em Guimarães, uma cidade do norte, que foi a primeira capital. Então, só está faltando encontrar 5 dos padrões nas calçadas portuguesas. Aliás, mais do que isso, eles têm um pré-acordo com a Prefeitura de Lisboa, isso é um pouquinho trapaça, né? De aqueles que estão faltando, vamos construir. Tá, eu acho um pouco trapaça, porque a graça toda é que isso foi feito por pedreiros. Essas calçadas são feitas por pedreiros. E, ao mesmo tempo, é um hino à criatividade humana, à inventividade, e uma declaração da importância que a matemática tem. A única coisa que pode limitar a criatividade humana são teoremas. Bom, eu tenho certeza que, depois disso, vocês ficaram empolgados. O Brasil está cheio de calçadas de pedra portuguesa, e, a partir de agora, tem um monte de detetives aqui para procurar os padrões que faltam lá, para a gente contar vantagem. Aqui vocês não têm, mas a gente tem. Então, aqui estão algumas representações dos padrões que faltam. O 632 é, por exemplo, o padrão de simetria desse entrançado. O caleidoscópio é curioso, né? O caleidoscópio é uma simetria com a qual a gente tem muito contato, se brincarmos com caleidoscópios, mas é raro de encontrar. O 333, o 22X, isso é uma calçada que eu já vi, né? Só não vi em pedra portuguesa, mas isso aqui todo mundo já viu, né? E, como eu falei, o espanto, que é representado, por exemplo, pelo padrão dos tijolinhos Lego. Então, eu desejo a todos muito boa busca, e, para ajudar na preparação, algumas referências. É um livro fabuloso, escrito pelo John Conway, que conta tudo o que eu deixei de fora aqui por falta de tempo e fora de contexto. Em particular, discute essa questão também em dimensões superiores. Eu foquei exclusivamente em dimensão 2. Eu conheci o Conway, conheci antes, mas eu conversei com ele pela primeira vez em Lisboa, quando ele estava dando um curso justamente sobre o teorema mágico. A Ana Canas da Silva, que é uma colega que originalmente estava em Lisboa, atualmente está no ETH em Zurique, escreveu um livrinho delicioso chamado Simetria Passo a Passo. O único problema, eu menciono porque é realmente lindo, o único problema é que é vendido exclusivamente pelos correios portugueses, e é difícil para caramba de comprar na internet. Mas, se alguém tiver chance de encontrar em livrarias, etc., lá, provavelmente, vale a pena. E há vários vídeos no YouTube, se vocês colocarem, esse em particular, que é produzido pelo Instituto de Santa Fé, é maravilhoso. Tem um comentário que é preliminar, que explica para um público leigo o que está em causa. É sobre música e matemática, sobre simetria em música e matemática, e o grafismo, o vídeo, os gráficos são muitíssimo bem feitos. Merece uma visita. E antes de vocês aplaudirem, eu quero tentar mostrar aqui, tem internet aqui no computador, quero tentar colocar o cânon per tonus do Bach para nos dar um outro ponto de vista. Essa peça, vou deixar vocês escutarem um pouquinho. Ela começa em Dó. Si minor é Dó. E agora ele executa a mesma coisa, mas a voz principal passou a Ré. Há uma voz acima e outra abaixo. Estou falando aquilo que eu não entendo, tá? Mas há uma voz acima e outra abaixo. A principal passou a Ré, que é o D minor.
gradualmente a voz de cima vai começando a sumir. E em algum momento, que eu não sei qual é, entra uma voz por baixo. Agora está em Mi. Vou deixar ele até o final, mas vou contando a história. Gradualmente todas as vozes vão subindo, mas a voz de cima vai desaparecendo e entra uma voz por baixo. Então toda a música está o tempo todo com derivada positiva. É uma função com derivada positiva, tá? Às vezes se chama em inglês always never descending, não decrescente o tempo todo. E após 7 repetições, 7 ciclos, aí já estamos no 6º, após 7 ciclos, a voz principal que começou em Dó e a essa altura já foi substituída por outra, volta e volta em Dó, após 7 ciclos. É uma função crescente, periódica, realizada por um gênio da música. Agora já voltou back where we started. E agora vocês podem aplaudir. Obrigado.